morar fora de casa, né? Isso é uma aprovação todos os dias. A gente tem que se reinventar, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser forte. E aí acho que é quando a gente tá fora da nossa zona de conforto, a gente descobre o quão forte a gente é de verdade. Fala galera do Na Vibe! Estamos de volta. Com o Vidião respondendo as perguntas de vocês hoje, porque são muitas dúvidas. Olha isso, ó, tem noção? Só hoje no vídeo do Na Vibe, hein? E a gente separou várias dúvidas que vocês mandaram na caixinha de perguntas lá no Instagram. Por isso, se você não segue, quer saber tudo o que acontece aqui, quer ver o nosso dia a dia também, segue a gente lá no @Civenâncio ou @Didelmondes, porque lá rola muita coisa legal também, bastidores e tudo que a gente faz por aqui. Quem puder já fortalece aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, sabe por quê? Porque toda vez que a gente postar um vídeo, você vai ser o primeiro a saber que o vídeo já tá no ar, então ativa o sininho. Sem muita enrolação, que esse vídeo aqui vocês sabem como é que é, perguntas e respostas, e vamos lá, Cintia. Começando aqui pela LNBR. Como é a saúde, caso precise de ir ao médico, pronto-socorro ou hospital? Boa! Aqui o nosso sistema público de saúde é chamado de NHS, e se você precisa utilizar os serviços, lembrando que você precisa ter o direito a viver aqui no Reino Unido, né? Tem que ser legal aqui no país. A gente tem um vídeo no canal explicando como é que você faz para utilizar os serviços do sistema de saúde, explicando como é que você faz o cadastro também no GP, que é como se fosse o nosso posto de saúde do bairro. Então tá aqui no link ou na descrição do vídeo. Depois que terminar esse vídeo você assiste, mas funciona super bem, tá? Inclusive o SUS no Brasil foi inspirado no NHS aqui do Reino Unido. A única diferença é que você precisa ser legal no país para poder utilizar todos os serviços disponíveis aí do sistema de saúde. Boa. Você acha uma boa ideia sair do Brasil e ir morar aí nos próximos meses, mesmo com a guerra? Você sabe aí que essa crise, né, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem atingido economicamente o mundo inteiro. E os dois países que estão em crise. Aqui no Reino Unido, tá? A gente fez um vídeo explicando quais são as consequências que nós já estamos sentindo na pele, que são questões econômicas. Então, se você não assistiu, também assiste esse vídeo. A diferença, tá? De antes desse conflito para agora é a questão econômica, porque tá muito mais caro viver aqui. Vocês sabem que a Inglaterra já é um país muito caro. Morar em Londres também é muito caro. E os custos do transporte, da energia, do aluguel, da alimentação, tudo subiu. A gente não pode afirmar se vai existir se a guerra de alguma forma vai atingir fisicamente, com bombardeio, enfim, aqui na Inglaterra a gente espera que não. E aí tem um monte de outras questões geopolíticas que envolvem essa questão do conflito aqui na Inglaterra. Mas se você tem, né, condições financeiras de arcar aí com seus primeiros meses aqui na Inglaterra, é uma boa, sim. Eu ainda acho que é um país que vale muito a pena, né, Diego? Eu acho que sempre é uma boa opção sair do Brasil, cara. Quanto antes você puder sair, sai daí. O que eles pedem na imigração? Tipo, tudo mesmo, em exato pra ficar melhor. Caramba, tudo assim, ó, tintim por tintim, você não pode faltar nada. Vamos lá, para pra ele aí. Eu tô anotando aqui pra não esquecer de deixar os links aqui dos outros vídeos que a gente tá falando na descrição. Tem que ser tintim por tintim. Seguinte, a gente já fez vários vídeos explicando como é que funciona a imigração aqui na Inglaterra. É só rolar aí no nosso canal que vocês vão ver. Tem vários na Vibe Responde também que entram essas questões. Mas isso vai depender muito da forma que você está imigrando. Se você vem como turista, se você vem com visto de trabalho ou se você vem com visto de esposa, cada tipo de visto, né, cada tipo de entrada que você for fazer na imigração, as perguntas serão diferentes. Mas se você vem como turista, por exemplo, você precisa do seu passaporte, né, agora por causa das questões de restrições de Covid, você precisa estar com seu formulário de passageiro preenchido, você também precisa do seu comprovante de vacinação, ainda é obrigatório usar aqui. E as perguntas que eles vão te fazer, basicamente na imigração, é onde você vai ficar. Então você precisa de reserva de hotel. Você tem dinheiro para arcar com os dias que você está dizendo que vai ficar aqui de férias? Então, né, provavelmente eles possam te pedir para comprovar isso. A gente tem vários relatos aí que eles estão pedindo para que você comprove quanto você tem. A sua passagem de volta, isso é muito importante, gente. Se você tá vindo de férias, eles querem saber quanto tempo você vai ficar, qual que é a data da sua volta, e você também precisa mostrar isso na imigração, a sua passagem de volta. É basicamente isso, né, Diego? Pode ser que ele pergunta o seu trabalho no Brasil, com o que você trabalha, caso acabe o seu dinheiro, como é que você vai conseguir arcar. Galera, comenta aqui embaixo. Quem entrou aí recentemente, ou quem voltou, que não conseguiu passar, o que eles perguntaram?
além dessas coisas que a gente falou aqui? É, porque cada pessoa vai ter uma experiência diferente, né? Se você tá vindo, por exemplo, de férias, mas vai ficar na casa de alguém, você tem a carta convite que pode te ajudar. Então, se você não sabe o que é carta convite, também tem vídeo aqui no canal explicando o que é essa carta convite. Agora, quem vai vir com visto de estudante já utiliza esse visto, né? Esse comprovante de matrícula na imigração. Se você vem com visto de esposa, né? E seu marido já mora aqui ou sua esposa já mora aqui no país, você também tem esse visto para comprovar. Visto de trabalho também, você tem tudo explicadinho aí. Então, é basicamente isso. Vai depender da forma que você for entrar e o que o oficial de imigração vai te perguntar. Não tem uma regra para seguir, viu? Qual o gasto em média com transporte em Londres? Porra, pergunta. Cara, é muito relativo, né? Tudo vai depender de que zona que você vai estar morando, né? Acho que isso conta muito. De repente você tá morando na zona 3, o seu gasto para ir até o centro, por exemplo, vai ser maior do que quem mora ali na zona 2, na zona 1. Inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês do próprio site, tá? Da TfL, que é a empresa de transporte aqui da Inglaterra, que você consegue calcular exatamente quais serão os seus gastos. Se você não tá aqui na Inglaterra ainda, você não sabe onde você vai morar, é meio difícil. O transporte aumentou recentemente, acho que tem umas 2 semanas. Hoje, por exemplo, o ônibus está custando R$1,65. Mas se você faz, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, como o Diego disse. Se você mora na zona 3, você vai pagar da zona 3 e se você vai até a zona 1, um valor. Se você mora na zona 4 e vai só até a zona 2, é outro valor. Então vai depender de qual percurso que você vai fazer. Fica sempre mais caro se você tiver que circular na zona 1, tá? E aí quando você faz, por exemplo, plano semanal de pagar por semana para utilizar o transporte, você não paga, você pode circular de ônibus gratuitamente. Então vai depender muito do que você vai, onde você vai circular aqui na cidade. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição, porque na TfL tem uma tabela falando quais são os custos dos transportes para cada região. Visto de trabalho, existe alguma possibilidade de visto provisório? Existe sim. Existe aqui, por exemplo, os vistos temporários para você trabalhar nas fazendas aqui na épocas de colheita, por exemplo, né? Vou deixar o link também aqui do site do governo, onde você encontra as informações para esses vistos temporários. Geralmente esses vistos têm uma duração de 6 meses e pode se estender até 1 ano. Né? Ano passado, por exemplo, o governo aí abriu a possibilidade para vir trabalhar temporariamente como caminhoneiro, quando teve a crise aí de falta de mão de obra. Então, eles sempre abrem algumas coisas desse sentido e esses vistos temporários existem sim. Boa. Um bom lugar para comprar roupa boa e barata. Nossa, isso não precisa nem falar, né? Onde você indica? Primark. Eu acho que é o melhor lugar pra se comprar roupa barata. A gente fez vídeo Mas lá no vai ter muita gente que vai falar, mas não é boa, que não sei o quê. Tá bom, gente. Eu acho a qualidade excelente. Nossa, não tem, Essa sua é da não tem Primark. roupa melhor, não tem encaixe melhor do que a da Primark, ó. Veste tão bem. Da Primark, o seu... Veste tão bem. Não, e é verdade. Tem, por exemplo, a TK Maxx, que a gente indica muito, que são roupas de marca com um preço muito mais acessível, mas sem dúvida a Primark é o melhor lugar para quem tá chegando, quer economizar dinheiro, e eu não acho ruim a qualidade das roupas não, tá? Eu tenho roupas, por exemplo, ó, faz muito tempo. Mas ó, se não, dá um rolê na Primark, vai na TK Maxx, vai Tem na brechós. Next. Vixe, fica tranquilinho isso aí, ó. Dá para entrar como turista em UK com passagem para um outro país sem ser a volta pro Brasil? Claro, com certeza. Quem vai mandar aí na sua rota de viagem é você. Então, por exemplo, você vem para ficar aqui no Reino Unido por 5 dias. E aí, ao invés de você voltar para o Brasil, você vai para Portugal, você vai para Espanha. Você só precisa comprovar isso na imigração. Se você está dizendo que vai ficar 5 dias e depois vai para Portugal, você tem que estar com a passagem que vai para Portugal. Se você vai, por exemplo, para a França depois, tem que estar com essa passagem aí com o seu ticket da França. Mas dá para você entrar sim, fazer a sua rota de viagem que você quiser, não tem problema nenhum não. Estou indo para Londres amanhã. Alguma dica para quem está chegando agora? Assiste uma vibe inteira. Essa é a melhor dica, bem. Claro, melhor do que nada. Inclusive, fora, né, você assistir todos os vídeos do canal pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui, porque fora as dicas que a gente dá de como você se virar aqui na cidade, como arrumar emprego e etc, a gente mostra muito update do que está acontecendo, né, de notícias também. Então o canal é uma ótima ferramenta para quem tá chegando. Além disso, tem um vídeo muito bacana com os 8 passos que você tem que fazer assim que você chega aqui na cidade. Então, por exemplo, né, o Oyster Card, o chip de celular, tem várias dicas que são os passos iniciais assim para você se estabelecer na cidade. Só clicar aqui no card.
assiste e fica conectado no Na Vibe. Além disso, venha preparado aqui, ó, psicologicamente. Porque muita gente chega aqui e fala, nossa, pela internet parece que era mais fácil, né? Não, realmente, gente, parece, mas aqui não é brincadeira não. Então venha preparado psicologicamente, tá? Uma coisa é a gente falar pra vocês que não é que é difícil viver aqui, né? Cada um vai ter uma experiência, como a gente sempre fala. Mas uma coisa é você falar, eu aguento fazer tudo, e outra coisa é o fazer tudo realmente no dia a dia, que é super complicado. Então, isso é a dica do Diego aí, vale ouro. Como diz o Abraão, a gente não chama ninguém, mas também a gente não vai falar, não venha, entendeu? Isso aí cada um vai ter sua experiência e só deixa rolar que vai ser bom. Como faço a extensão de um visto, mudando o status de turismo para estudante? Boa, não faz, tá? Não tem como você mudar o status de visto de turista. Se você tá vindo aqui para passear, você vai só passear, não pode trabalhar quando você tá com visto de turista, né, pela lei. Então, você não pode mudar o seu status. Se você quiser preencher uma vaga de trabalho, por exemplo, você já tem que vir com visto de trabalho saindo aí do Brasil, tá? Se você veio para cá, porventura, participou de uma entrevista de emprego, a empresa gostou de você e quer ficar, você tem que voltar ao Brasil e aplicar para esse visto de trabalho estando no Brasil. Aqui dentro não tem como mudar o status, infelizmente. Qual é a melhor coisa de se viver em Londres? Diga aí, diga aí. Pra mim, a melhor coisa é você ter contato com pessoas do mundo todo aqui, você poder conhecer diversas culturas, além de, eu acho que esse lugar dá muito mais oportunidades do que o próprio país, nosso país, velho. Isso é verdade. Eu gosto muito de morar aqui por essa questão da gente ter contato com várias culturas diferentes, mas eu acho que o país, morar fora de casa, né, isso é uma aprovação todos os dias. A gente tem que se reinventar, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser forte. E aí acho que é quando a gente tá fora da nossa zona de conforto, a gente descobre o quão forte a gente é de verdade. Então acho que é uma questão muito pessoal, assim, de crescimento pessoal, profissional, de maturidade, de amadurecimento. Eu acho que morar fora e morar aqui traz muito isso pra gente. Respondido, tá? Sabe se consigo trazer um notebook de Londres para o Brasil sem ser taxado? Cara, é o seguinte, existe um limite de compra que você pode entrar no Brasil, entendeu? Dependendo de quanto foi o valor desse notebook, o que você faz? Tira da caixa, usa como se fosse de uso pessoal, que não tem problema, né? Então dá pra entrar sim, tranquilo. Como que tá a questão de docs para ir? Ainda tem que preencher aquele formulário? Claro, tem sim, viu? Essa questão das viagens ainda não mudou muita coisa. Mesmo que as restrições tenham sido afrouxadas aqui, você ainda precisa preencher o formulário de passageiro. O que muda só é a questão se você está completamente vacinado ou não. Quem está completamente vacinado não precisa fazer os testes, só preencher o formulário de passageiro. Vou deixar o link aqui direto para o preenchimento do formulário, né? Que tem que ser feito 48 horas antes da viagem. Só quem não tiver completamente vacinado que precisa fazer teste pré-embarque e o teste até o segundo dia quando chegar aqui, mais formulário de passageiro. Mas por enquanto ainda tem que preencher sim. Acho que por hoje é só, né, Cintia? Vamos fazer uma parte 2 porque tem muita pergunta legal. Acho que vale a pena a gente esclarecer todas, só para o vídeo não ficar muito longo, para que vocês não se percam na informação. Tem aqui na descrição muita coisa para vocês assistirem, se vocês não assistiram ainda, para se preparar aí nessa jornada de migrar para Inglaterra. E olha só, então fica tranquilo que vai ter mais coisas, tá? Então a gente vai continuar gravando a parte 2 e a gente volta a se encontrar no próximo Na Vibe. Valeu! Valeu!